Oi, meu nome é Bruno e hoje eu trouxe uma convidada especial aqui pro canal pra gente bater um papo sobre design, sobre formação acadêmica e sobre como seguir uma carreira profissional não tão óbvia e como começar a se preparar para isso, tá? Olá, eu sou a Bruna Marconi, eu sou blogueira de moda e também sou formada em design, mas eu atuo na área de redes sociais, comunicação, essas coisas. Eu sou formado em design pela Unifax e eu atuo no ramo gráfico, mas eu gosto de falar sobre essa interdisciplinaridade que a área do design tem porque ela consegue agregar aspectos para muitas outras áreas que parecem não ser óbvias. Então, quando eu escolhi trazer Bruna aqui, foi pra gente clarear um pouco a mente de quem tá seguindo a carreira e tá se formando na área e ainda não sabe para onde quer ir, ou se precisa enfrentar uma nova graduação. Então a Bruna vai trazer pra gente um pouco sobre a área de moda e sobre a área de social media, mas vai explicar como é que a gente chega lá sem precisar passar por uma nova formação. Que eu digo uma nova formação acadêmica, uma nova graduação. Eu sou formada pela UNEB em design, não é design gráfico, nem design interior, nem design de moda, é design. E quando eu estava no colégio eu queria fazer moda, mas não necessariamente design de moda. Então eu fui para a área do design para ter uma visão mais abrangente do mercado e conhecer ferramentas, conhecer estratégias e metodologias, enfim, ter conhecimento que eu pensei que poderia ser um investimento para a área de moda e foi, né? Até porque quando eu entrei no curso eu não sabia se eu queria, o que é que eu queria dentro da moda. E aí, conforme o semestre foi passando, eu fiz um trabalho em grupo sobre pesquisa de tendência. E eu não sabia que existia uma profissão para se pesquisar tendência, que é chamado cool hunting. E eu comecei a gostar desse tema e sempre me vi no passado como uma cool hunter, porque eu sempre estava muito atenta ao que estava na moda, mas que aqui no Brasil eu nem sonhava em chegar. E foi uma das áreas que me despertou, assim, que era fora do design e que incluía a moda. Mas aí depois, conforme foi passando, os estágios foram chegando. Meu primeiro estágio foi em design gráfico, o meu segundo também. Mas depois eu comecei a fazer um estágio com a Feira da Cidade para as redes sociais. Carla, que é a fundadora da feira, gostou das minhas redes, gostou de como eu tiro foto, da maneira como eu trabalhava o conteúdo e aí me chamou para ficar estagiando lá. E aí eu vi que eu poderia ganhar dinheiro sem estar dentro do design gráfico e de uma maneira, com um assunto que eu gostava, que eram redes sociais. Eu fiquei conhecida como a rainha do Instagram, não sei porquê, mas a verdade foi que eu acabei me apaixonando mesmo pelas redes sociais e mais especificamente o Instagram, que hoje é tipo o meu carro-chefe. Quando eu vendo redes sociais, eu nem me ouso a mexer no Facebook, eu só sou master no Instagram. Enfim, e aí me abriu essa oportunidade, essa porta, que era um meio termo até eu conseguir algo com a moda, porque acho que o que eu quero na moda, talvez eu não consiga aqui. Então eu falei, tá, como é que eu vou ganhar dinheiro e ficar satisfeita com o meu trabalho? Com as redes sociais. Foi assim mais ou menos. Então a gente vê que Bruna ela já entrou com esse pensamento, né, na graduação de entender como a faculdade de design pode agregar para outras áreas. E eu acho super interessante quando eu sempre gosto de falar e eu sempre tô observando quando eu encontro uma pessoa que se formou em design, mas que não está no óbvio do design, porque na minha graduação eu sempre via muita gente comentar sobre seguir carreira em agência. Vou trabalhar como designer em agência. Até o quinto semestre eu não sabia nem o que era agência. Tipo, eu não me preocupava, sabe? Tipo, meu desejo nunca foi estar em uma agência.
E meus amigos também não tinham esse pensamento. E aí quando eu fui trabalhar numa agência, que eu fiquei sabendo, eu fiquei, tá, isso é uma agência. Mas eu não sabia que agências existiam, sabe? Não caia nessa de ir pra agência. Assim, se você já conhece a rotina e acha que é tranquila pra você, pode ser que você consiga ficar por um tempo ali. Mas o que eu tenho a dizer é que assim, pra quem entra com essa já maturidade, pra quem adquire essa maturidade, eu acho que a agência ela acaba sendo... As agências, quando eu falo, são agências de publicidade, porque existem escritórios de design que às vezes são chamados de agência de design, mas que não são agências. Estúdios criativos. A realidade de estúdio criativo eu acho que é totalmente diferente das realidades de agência de publicidade. E eu acho que a agência de publicidade ela pode ser retardadora porque a lógica de funcionamento dela é entender que o designer ele é gráfico e ele é um braço direito do serviço deles. E eu acho que isso é uma visão muito limitada porque a faculdade de design te dá uma abordagem e uma visão sistêmica de projeto muito grande para você só estar incluído na execução. Sim. E ainda tem os equívocos das agências de achar que, porque somos formados em design, nós podemos ser diretores de arte, por exemplo. Sabe? Tipo, design não é direção de arte. Design é design, direção de arte é direção de arte. Mas enfim. São caminhos distintos, né? São caminhos diferentes. Então, eu tenho experiência com agência. Eu diria que assim, não é das melhores, mas quando você precisa se rentabilizar, é o caminho mais óbvio, porque se arriscar numa carreira empreendedora ou sair da esfera, por exemplo, seguir uma outra área que não é a área óbvia, acaba custando outras coisas e quando você não tem dinheiro, é mais complicado de você ter acesso a isso, né? Sim. A agência é ótima até para quem está começando, sabe? Porque você vai ter a visão do mercado, vai ganhar uns tapas na cara e tal, umas rasteiras, vai se desesperar porque tem que entregar a job no prazo. E todas as coisas são positivas quando você sabe lidar com as coisas positivas de trabalhar no agência. De trabalho no geral, na verdade. E tipo, me ajudou bastante. Tudo bem que, tipo, quando eu saí da faculdade, eu não fui pra uma agência, né? Mas logo depois eu fui pra uma, sem nenhuma vivência, e foi ótima experiência. Fiquei madrugada na agência, assim, já saí da agência às 1h da manhã. Mas, assim, a experiência de aprender, de lidar com o cliente, de lidar com outras pessoas, de ter que passar a sua ideia, de se comunicar, sabe, com as outras pessoas, foi muito positiva. Fora também que eu não fiquei na área de design, né? Eu fiquei na área de gestão de redes sociais mesmo. Enfim. Então, foi um trabalho divertido também. E quando a gente fala sobre isso, não é querer dizer, só para enfatizar, a gente não tá odiando as agências de publicidades. Não. Eu acho que é um caminho mais curto pra galera que quer se aventurar na área gráfica mesmo. Mas se você tiver uma ideia sobre gestão de projeto maior, ou quando você entende melhor sobre as metodologias de design, eu acho que pode acabar sendo desgastante você lidar com aquela rotina, porque venhamos e convenhamos que tem muita gente que se forma, faz uma graduação e acha que aquele conhecimento ali vai ser o suficiente para a carreira dela, né? E deixa eu dizer que a faculdade de design ela é um leque. Você vai entrar, vai aprender 1000 coisas e não vai se especializar em nenhuma enquanto estiver lá dentro. Então ela é uma ponte de contato com outras áreas. Então se você não entrar com essa visão de que lá dentro você não vai se aprofundar em nada, pode ser que chegue assim no meio do seu TCC e você diga: fiz faculdade e não aprendi nada. Mas você aprendeu. Provavelmente você vai precisar de um tempo para amadurecer a sua ideia ou de como você quer trabalhar com design. Sim. Fora que na faculdade você pode fazer cursos de especialização, enfim, específicos, Photoshop, né? Eu fiz jornalismo de moda, fiz cool hunting, fiz branding, fiz business Canva, fui fazendo várias coisas, mesmo não sendo da área de moda, porque eu queria conhecer de tudo um pouco, até porque conhecimento nunca é demais para algo que você queira pra atingir, sabe?
Então eu fui estudando de tudo, trabalhando com várias áreas. Sempre os meus interdisciplinares acabavam sendo para a área de moda, inclusive meus professores, coitados, não tinha nenhum professor de moda em design, mas é uma coisa complicada. Eu consegui. E, enfim, experimentação. E na faculdade é quando você pode experimentar, então Sim. não acham que não fiquem pensando que vocês estão perdendo tempo. Eu achei, quando eu entrei, eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Já deveria estar trabalhando. Mas não é perda de tempo, você pode experimentar. Até dependendo do seu estágio, eu tive o privilégio de estagiar com uma professora minha na UNEB. E ela dá matéria de processos criativos e tudo mais. Então a gente ousava, sabe? A gente extrapolava coisas que um estágio talvez tradicional não permite. Não consiga fazer isso. Mas, a depender do seu estágio, também você pode extrapolar, sabe? Eu conheço, foi até uma colega minha de agência, ela até então estava estagiando, né? E a agência, ela não sabia fazer GIF, ela não sabia fazer vídeo, ela não sabia mexer no After Effects. E, tipo, quando eu saí da agência, ela estava a poderosa de todas as ferramentas, sabe? Porque a vivência numa agência, por exemplo, ou num estágio, te proporciona isso, sacou? Você não sabe usar InDesign, abre o InDesign e vai aprender na hora e você vai nascer um projeto maravilhoso, ou não. E um fato curioso sobre isso é que, por exemplo, não vá para a faculdade de design achando que você vai se esgotar nas ferramentas gráficas, porque não vai, você vai aprender o básico. Porque eu, quando sentei para fazer o editorial do TCC, eu pouco sabia de design. Inclusive, eu mal sabia fechar o arquivo, porque eu só aprendi uma vez na sala de aula. Então, você imagina como é você estar na correria ali e precisar fechar um arquivo sem saber. Mas a internet está aí, gente, e ela é maravilhosa. É um mundo maravilhoso. E aproveitando aqui, tem uma fala da Rafa, do canal Espaçonave. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma acessada. Mas tem uma fala dela que eu acho maravilhosa, que é sobre você ser um canivete suíço. E ser um canivete suíço na área de design, eu acho que é uma habilidade que vai te elevar e vai te colocar em outros patamares. E quando eu falo de ser um canivete suíço, não quer dizer que você precisa fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Você não consegue usar as 10 ferramentas do canivete suíço ao mesmo tempo. Mas você tem 10 ferramentas disponíveis para trabalhar e você vai escolher uma que se adapte. Então, aproveite essa vivência da faculdade, porque a graduação em si, ela não é para lhe dar um destino final, ela é para ser um caminho, é para ser um processo. Então, aproveita esse período da faculdade, que você vai ter contato com gente da área, ou não, talvez, mas vai ter professores para te orientar e você vai estar mais propício a estar em ambientes de networking. Então, super aproveite essa oportunidade e amplie a sua visão sobre o que é design, porque eu acho que cada vez que a gente tenta limitar o que é e o que não é design, a gente perde oportunidades maravilhosas, porque não existe definição do que é design. Design só é projeto, e o destino final do projeto, quem vai dar é quem vai executar. Então você não precisa ficar muito focado nisso. Não se limite, não se reprima. A gente pode depois voltar para conversar mais sobre isso ou fazer outros vídeos, mas só para fechar aqui, eu vou perguntar a Bruna algumas dicas de ouro que ela tem para dar, para ajudar vocês nesse processo de como escolher uma área para seguir e não se alimentar de ódio todo dia. Difícil. Bom, geralmente vejo as coisas que eu gosto, as coisas que eu sou talentosa para fazer, o que é que me pagariam para fazer. E junto tudo isso, e aí dá, tipo, moda, redes sociais, design gráfico, não sei, você me pegou aí. Eu deixo a vida me levar. É isso. É aquele famoso blasé que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente sempre encontra um jeito de ficar feliz ou de ficar bem. Mas é importante a gente estar em contato e se permitir não ter uma ideia fixa sobre o que vai seguir e nem do porquê estar fazendo design.
Mas é bom estar com a mente aberta porque existem muitas influências externas que a gente pode ir recebendo para montar nosso repertório. Então, seguir aquilo que você realmente acredita e que você sabe que é rentável, porque às vezes pode não ser rentável do jeito que você pensa, tá? Mas pode lhe trazer algum benefício. Isso eu acho que é o ponto de chave, sabe? A gente fica muito mais equilibrado quando a gente está fazendo uma coisa que a gente tem certeza que vai para algum lugar. Então, não ignore seu feeling. E pode ser que dê mal, dê ruim no começo, mas vai botando confiança e vai observando como as pessoas estão reagindo àquilo. E vai ficando aberto aos feedbacks também, né? Sim. Críticas são sempre positivas e construtivas. E nosso vídeo se encerra por aqui. Queria que a gente conseguisse falar mais, mas a gente ia passar 1 hora que a gente quisesse conversar sobre essas coisas. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem deixar algum comentário, alguma sugestão, a caixa de comentários está aqui embaixo. Então sintam-se à vontade para falar o que vocês quiserem falar. Vou deixar o link do canal da Bruna para vocês ir lá e se inscreverem e verem os últimos vídeos dela e dar muitos joinhas. E também avisar que Bruno vai estar no meu canal! a gente vai gravar um vídeo sobre a nossa experiência com o trabalho de conclusão do curso. Então vai ter um vídeo aqui, um vídeo lá. E eu espero que vocês gostem. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.